Salve nerds, galera! No vídeo de hoje vamos falar da novel do Portegas de Ace. Vamos falar sobre o capítulo 2 do volume 2, tá? Da novel. A semana que vem vai ter, se eu não me engano, o capítulo 6 da novel do Ace. E eu vou trazer também, tá? Vou ver se eu dou uma rushada. Talvez não dê pra trazer exatamente na semana que vem. Pode ser que demore mais uma semana, mas eu vou tentar trazer, tá? Sim. Então, sem mais enrolações, vamos falar aqui sobre o capítulo 2. Que, cara, tem muita informação interessante aqui. Por isso que eu tô falando só dele especificamente. Geralmente estou fazendo de 2 em 2, né? Mas aqui realmente tá muito bom. Vamos lá. A gente começa com os Piratas Spade, né? Falando sobre o Novo Mundo. Eles já estão oficialmente no Novo Mundo. E eles estão com saudade do Mermaid Café, né? Por causa da comida. Eles estão sem cozinheiro. Um cozinheiro bom, vamos dizer assim, né? E o Ace pede pra pelo menos eles agradecerem que eles têm comida quente, né? Porque se não fosse por ele, nada disso seria possível. Lembrando que eles deram uma rasteira no Ace, lá na Ilha dos Tritões, tá? Enfim, acontece que o Deuce, depois ali, ele conversa com o Ace e ele tá tentando impedir o Ace de encontrar o Yonkou Shanks. Por alguma razão, o Ace quer encontrar o Shanks. E aqui, cara, tem um momento muito interessante que é sobre umas fontes desconhecidas que estão relacionadas ao governo mundial. Essas fontes, como se fosse do God Discovery, né? Aquelas fontes, elas basicamente falam sobre o pior estado dos Yonkous. Tipo, um estado de espírito que você não quer que eles cheguem, tá ligado? E basicamente eles falam que o Shanks, ele é assustador quando fica furioso. Grave essa informação, Shanks é assustador quando fica furioso. O Barba Branca, ele é assustador quando você mexe com a tripulação dele ou com a honra dele. A Big Mom, ela é assustadora quando ela está de mau humor. Então nunca pegue a Big Mom no dia ruim, não seja um Frank da vida. E o Kaido, o Kaido, ele é assustador o suficiente só pela sua existência. Olha isso, cara. Olha a descrição dessas fontes. E aí, é o seguinte, é considerado também que o Barba Branca e Big Mom são uma geração mais antiga de Yonkous, enquanto o Kaido e Shanks pertencem a uma geração mais jovem, tá? Ah, mas por que o Kaido é uma geração mais jovem? Ele não estava na mesma tripulação que o Barba Branca e a Big Mom no passado? Sim, acontece que o Kaido, ele foi pego pela marinha. E nesse meio tempo que ele foi pego pela marinha, o Barba Branca e a Big Mom estavam se estabelecendo oficialmente como os que viria a ser os Yonkous. Então demorou mais tempo para o Kaido chegar no ponto deles, né? E ele chegou mais ou menos na época do Shanks, então ele teoricamente é na mesma geração que o Shanks ali em relação ao governo de Yonkous, né? Enfim. E também é mencionado aqui que o Ace fala sobre o Shanks com a tripulação, menciona um incidente da Vila Fúcsia, que o Luffy ganha os poderes, o Shanks perde um braço, né? Eles falam lá, acaba rolando uma encrenca com o tal do Riguma, e a galera fica impressionada que o Shanks pediu desculpa, né? Por causa de um acidente lá envolvendo, se eu não me engano, acho que foi o Luffy, se eu não estou enganado. E acontece que a galera fica surpresa, né? Que ele pede desculpa. Grava também essa desculpa aí do Shanks, tá? É muito importante também pro final do vídeo. E aí o Ace fala que não conheceu pessoalmente o Shanks, mas ele quer conhecê-lo para perguntar o que ele fez para se tornar um Yonkou. Olha só. E aí depois também é mencionado que é mais difícil saber o paradeiro do Shanks do que de qualquer outro Yonkou, ou seja, você não acha o Shanks tão facilmente. Porém, o que a gente vê no parágrafo seguinte é exatamente o contrário, né? O Ace está numa ilha inverno onde os piratas ruivos estavam atracados. Olha só, ele encontrou, né? Os piratas do Shanks. E também grava esse encontro aí também importante, esse início aí. Aí ele vai lá, se apresenta formalmente. O Shanks também se apresenta ali com ele. Ele tenta usar o hack do rei no Ace pra ver o que acontece. O Ace tanca. E aí, depois de se apresentar formalmente, o Ace fala que conhece a Makino e o Luffy. E os piratas gostam dele, começam a dar uma festa, praticamente já faz parte da família. E aí, enquanto tá rolando essa festa, o Ace e o Shanks começam a fazer uma sessão de perguntas e respostas ali entre si, né? O Shanks questiona o Ace em relação a Logtown. E o Ace fala que não está interessado no Rei dos Piratas, ao contrário do Luffy. Logtown é onde o Gold Roger nasceu e morreu, basicamente. E também é mencionado aqui que o Shanks questiona o Ace: o que você quer fazer para aumentar sua reputação se você não está interessado no Rei dos Piratas, né?
que é a coisa mais almejativa que você poderia ter, um objetivo, né? E o Ace fala que ele não tem intenção de derrotar o Shanks, mas que ele quer abater algum Yonkou, tá ligado? E o Yonkou que ele quer abater é o Barba Branca, ele quer deixar sua marca na história por derrotar o Barba Branca. E aí os piratas ruivos, inclusive o Shanks, ficam, mano, como assim, né? Caraca, aqui tem coragem, né? E o Ace, tipo, ele decide fincar a sua determinação nesse momento, quando ele fala, meu inimigo é todo esse mundo, eu vou derrotar Shichibukais, Yonkous e até os Tenryobitos. Ele tá, tipo, com muito ódio, tá ligado? E também vale mencionar aqui que o Ace olhou nos olhos do... O Shanks olhou nos olhos do Ace e viu que tinha um fogo escuro aceso nos olhos do Ace, como se fosse uma tristeza interna, tá? Grava essa tristeza aí. O Ace pergunta para o Shanks quem fez a cicatriz no rosto dele, né? Quem é que marcou a cara de um Yonkou, tá ligado? E o Shanks fala com... assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e o Ace fica totalmente surpreso, que foi um tripulante normal dos Piratas Barba Branca, né? Que a gente já sabe, se você já viu aí o mangá ou você já reparou na abertura, você sabe, na abertura aí do anime atualmente, você sabe de quem eu tô falando. Enfim, e aí a gente termina aí com essa conversa, né? Os piratas também ficam surpresos, os piratas do Shanks, porque ele não fala muito sobre a cicatriz. E ele manda uma frase aqui que também é bom você guardar pro final, que é o seguinte: eu não sei o que ele está fazendo agora, essa cicatriz não está doendo ultimamente. Olha só, olha só. A festa termina e os piratas Spade deixam a ilha. O Shanks, ele fala com o Beckman, que é um imediato dele, muito inteligente. Pelo que eu vi, tem uma descrição que eu pesquisei aqui sobre o Beckman, que o próprio Oda deu, de que ele é o cara com o maior QI de East Blue, ou seja, o cara é inteligente pra cacete. E você vai reparar um pouquinho aqui do poder intelectual desse cara nesse finalzinho aqui, tá? O Shanks basicamente questiona ele, falando que ele tinha notado que o Ace estava chegando antes dele se aproximar da ilha, cara. Mano, grava também essa parte, a gente vai discutir todas essas paradas do Shanks, a gente vai falar no final, a gente vai juntar tudo isso aí no final. O Beckman diz que ele derreteu a neve, ele percebeu que o Ace derreteu a neve e que depois que ele se afastou, a nevasca lá fora voltou, né? Porque até então eles estavam numa ilha de inverno, né? Mas meio que quando o Ace chegou as coisas mudaram, vamos dizer assim, né? E aí o Shanks pergunta pro Beckman sobre uma avaliação do Ace. O que o Beckman achou do Ace? Qual ele acha que é as competências, as capacidades do Ace? E olha o que o Beckman fala. O Ace, ele é mais ingênuo do que suas aparências. Ou seja, apesar da gente conhecer o Ace como um cara durão, né? Na verdade ele parece estar bastante, vamos dizer assim, desesperado, sabe? E aquela frase de que ele quer tentar derrubar um Yonkou pra se provar, é bem isso, sabe? É bem isso. E também ele fala que ele parece mais um lutador do que um pirata, ou seja, ele é mais um cara brigão do que exatamente um pirata. Ele não é muito astuto, né? Ele não é tão astuto assim. E que ele deveria ter se juntado ao exército revolucionário se ele quisesse destruir o mundo, né? Porra, fala sério, né? Isso aí não é uma coisa que um pirata gostaria de fazer, ele quer bater em todo mundo. What, tá ligado? What the fuck? E que ele não vai poder se tornar um capitão de vários navios se continuar desse jeito. Então ele já tá talvez prevendo uma possível possibilidade do Ace virar Yonkou. Eu sei, possível possibilidade foi bizarra, mas enfim. E acontece que o Beckman também não considera o Ace merecedor de ser um Shichibukai. Vocês lembram que teve essa proposta aí, né? Dele ser Shichibukai, ele negou e tal. E aí ele fala que, pô, se o cara não tem competência pra ser Shichibukai, por que diabos o governo mundial tá tão interessado no Ace, né? Ele já tem uma recompensa de 100 milhões de berries. Mas ele não parece exatamente um cara que mereça tanto valor assim, de acordo com o Beckman, ok? Não sei o que eu tô falando. E aí o Shanks, ele fala que o Ace disse que nasceu na ilha Baterilha, em South Blue, né? Que seria onde a mãe dele estava, né? A mãe dele estava antes de morrer. E aí o Shanks sorri e lembra que o Ace falou que conhecia o nome verdadeiro do Roger, incluindo o D. Pois é, o D, que é um dos maiores mistérios de One Piece. E o Beckman percebe que o sorriso do Shanks é um tanto diferente dessa vez. Ele tá dando um sorriso atípico, por assim dizer.
Esse final aqui já meio que dá a entender de que o governo mundial já sabia, logo quando o Ace começou a ganhar uma certa fama, de que ele era filho do Gold Roger, tá ligado? Essa é a interpretação que dá a entender. Só que assim, como eu falei lá no início da obra, o Ace, ele não deu a entender de que ele era filho do Gold Roger em nenhum momento. Ele era conhecido como Ace Punhos de Fogo. Tipo, não tinha nada que remetesse ao Gold Roger. Foi depois que ele... Aliás, foi no volume 2, inclusive, que ele começou a se assumir como Pórtegas de Ace. Lembra? Então, assim, estranho, curioso. Essa parada aí do governo mundial tá atrás dele realmente. Agora, vamos falar aqui sobre o Shanks, que é esse que é o final do vídeo. Cara, pega as informações do Shanks que eu pedi pra vocês gravarem. Ele é assustador quando fica furioso. Ele pediu desculpas pro Higuma lá na vila de Fúcsia. Ele sente a cicatriz, ele consegue sentir a pessoa que marcou a cara dele. Consegue até saber se a pessoa está armando alguma coisa. Ele consegue saber que o Ace estava chegando na ilha muito antes dele atracar. Cara, sério, é uma coisa fora da realidade. Isso aqui tudo que eu tô juntando de informação sobre o Ace é relacionado aos poderes dele. A gente não sabe exatamente tudo que o Ace é... o Shanks, tudo que o Shanks é capaz de fazer, a gente não sabe. Porém, uma coisa que fica bem clara aqui é que ele é um especialista em hack. Fica bem claro que ele é um especialista em todos os tipos de hack existentes. Eu não sabia disso. Pra mim ele tinha sei lá, ele era muito forte no hack do rei, ele era muito forte em algum hack específico, mas o que dá a entender aqui na história é que ele é um especialista no geral, ele manja de hack melhor do que qualquer outro. É isso que dá a entender aqui. E algumas provas estão justamente nas entrelinhas. Por exemplo, ele perceber que o Ace chegou na ilha, estava chegando na ilha antes de fato ele chegar, é um sinal de que ele consegue perceber que as pessoas estão querendo chegar nele, no Shanks, muito antes de fato a pessoa fazer isso. E é por isso que é tão difícil pegar ele. Lembra que ele é o Yonkou mais difícil de ser encontrado. Por quê? Porque quando alguém tenta perseguir ele, ele sabe que a pessoa está fazendo isso e ele simplesmente some, ele simplesmente vai para algum lugar que ele não vai ser encontrado. Você entende? É bizarro, isso aqui é hack da observação num nível que a gente nunca viu em One Piece. Nós nunca vimos nada parecido como isso aqui no One Piece. Isso aqui deixou o Katakuri no chinelo, porque o Katakuri ele vê algum momento no futuro, um pouquinho no futuro. O Shanks, ele, cara, você tá em outro lugar do planeta, o cara sabe que você quer encontrar ele. É fora da realidade, isso aqui é outro patamar, tá ligado? É outro patamar. Também é falado aqui sobre o seguinte, ele é muito assustador quando está furioso. Ok. Isso pode significar algumas coisas, tá? Isso pode ser referência com o hack do rei dele, que pode ser muito poderoso. A gente já teve um gostinho disso naquela discussão com Barba Branca, lá no anime, quando as pessoas começam a desmaiar, os tripulantes do Barba Branca começam a desmaiar. E o Shanks, ele tava ali de boa, ele não tava com raiva do Barba Branca. Ele ainda não estava com raiva, tá? É bom deixar isso bem claro. Então, assim, eu acho que pode acontecer do Shanks ser tão poderoso no hack que ele tem que ficar sempre calmo. Ele tem que estar sempre relaxado. Não pode acontecer nada demais com ele, nada que estresse ele, para que ele não acabe usando de maneira exagerada o hack dele e machuque as pessoas em volta. E vale lembrar que no caso da história do Higuma, naquela treta que teve lá na vila de Fúcsia, cara, ele poderia machucar pessoas na vila inteira se ele ficasse com raiva do Higuma. Então ele deixou pra lá. Por isso que ele tava tão calmo, pediu até desculpa pro cara e tal, porque ele ia acontecer uma barbárie se ele sair de controle, sabe? Então, assim, caraca, isso aqui que a gente tá vendo é informação que não tem no anime, tá ligado? Isso aqui não tem no anime, cara. Então é muito legal, cara. Gostei dessa parte. Diz bastante coisa sobre o Ace, também fala sobre o Shanks também. E olha, gostei muito, hein? Então, depois a gente fala aí sobre o capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam e compartilhem. Deem uma moral no Padrim. Fale comigo no Discord. Valeu, nerds. Fui!